Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se gostar do conteúdo, encarga o dedo no like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve se você não for inscrito. Trago para vocês a atualização importante da AgroGalaxy, que é uma das empresas que está passando por um momento de dificuldade. Suas ações, no momento que eu estou gravando, estão bem longe do preço de lançamento na Bolsa de Valores, sendo negociada abaixo de R$ 1. Então, a GXY3 abaixo de R$ 1 sendo negociada nessa região, consequentemente a empresa é obrigada a fazer grupamento porque ela está ferindo a regra de penny stock, ou seja, as ações negociadas na Bolsa de Valores do Brasil não podem ser negociadas abaixo de R$ 1 acima de um determinado período. Então a B3 notificou a companhia e ela já marcou uma data para fazer uma Assembleia Geral Extraordinária, que será o dia 3 de abril, para agrupar suas ações. A proposta inicial, isso aqui pode mudar, é de um grupamento de 15 para 1. Ou seja, a cada 15 ações da AgroGalaxy, teríamos uma ação. Então, por exemplo, se você tivesse 15 ações ou 150 ações, para facilitar, né? De 150 ações, vou botar mais um zero aqui, você ficaria com 10 ações após o grupamento e o preço da ação seria multiplicado por 15. Então, no dia que eu estou gravando, o preço por ação está 53 centavos. Então, se acontecer o grupamento do jeito que está aí, seria 53 vezes 15. Então, um papel da AgroGalaxy, após esse grupamento, passaria a ser negociado a R$ 7,95. O ruim é que empresas ruins, empresas com situação difícil, tendem a cair pós-grupamento. Então, o preço sairia aqui abaixo de R$ 1 e iria lá para R$ 8. Então, o preço máximo histórico acabaria sofrendo reajuste também. O preço máximo dela nunca rompeu isso foi R$ 13,75, que foi o seu preço de lançamento na Bolsa de Valores. Desde então, as ações da companhia só caem. A cotação máxima que ela atingiu aqui no mercado foi lá R$ 11,16 em março de 2022. E a companhia foi lançada entre julho e agosto de 2021. Então veja que desde que ela entrou na Bolsa de Valores, ela passou aí para uma situação um cadinho complicada. Na época, seus papéis foram lançados em R$ 13,75 e conseguiu levantar 350 milhões de reais, porque ela também já foi lançada no momento em que estava ocorrendo uma virada no cenário macroeconômico, os juros estavam baixos e passaram a ter perspectivas de alta. O que a AgroGalaxy faz? Ela é uma empresa do setor, como o próprio nome já diz, setor agropecuário. Ela oferece plataformas de venda de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos, além de prestar outros tipos de serviços agrícolas. Então vamos dar só um exemplo. A companhia, ela recebe grãos, ela faz o tratamento e a germinação desses grãos, aqui a parte de tratamento de sementes, ela armazena, manda para as lojas e posteriormente alcança o consumidor final. Outra forma dela fazer também é comprar e vender sementes, fazendo trading com esses insumos. Então, o que aconteceu aqui, meus amigos? A companhia ela atua também na parte de insumos agrícolas, né? Coisas que são utilizadas para plantação em si, suportes. Então, vamos dizer aqui, fertilizantes, um exemplo. Então, lá em 2022, milho e soja atingiram as cotações máximas dos últimos anos, entre 2020 e 2022 até início de 2023. Só que de lá para cá os preços estão em queda. No final de novembro de 2024, estavam aqui oscilando um patamar que se manteve ao longo de 2024, que é o mesmo patamar, ó, lá em 2020, início do Covid. E os insumos a mesma coisa. Na época da guerra da Ucrânia, alguns meses depois, bateram alguns deles altas, fortes, já estavam em alta, mas depois começou o declínio. Estão aqui nos mesmos patamares de 2020, 2021. Fora condições adversas, como seca ao longo do ano de 2024. Só lembrar que 2024 foi muito famoso
pelos incêndios. Então, insumos como soja e milho estão operando em regiões abaixo de regiões que operavam alguns anos atrás. Só que muitas vezes os custos acabaram subindo, então não compensa tanto ou já está menos lucrativo. Só ver aqui como exemplo a soja negociada lá em Chicago em 2022, 2021 atingiu aqui a região dos $1.700 e agora está na região dos $1.000. E uma exceção, ou foge aqui essa regra de commodities desvalorizadas, a gente sente no nosso bolso, é justamente o café. Café está operando na sua região de máxima histórica. Ele, desde o ano de 2024, o final de 2024, teve uma quebra de safra, os produtores também estão escondendo mercadorias para aumentar o preço e tá num segmento de alta. Agora, é o seguinte, a AgroGalaxy não atua nesse segmento do café, né? Não tem nenhum café aí para contrapor. E no último resultado, o presidente falou o seguinte, cara, nós estamos aqui vivendo justamente uma situação de reestruturação das nossas dívidas desde o terceiro trimestre de 2024, que foi quando pedimos recuperação judicial. Desde a metade de 2023, a gente estava tentando fortalecer a companhia. Fizemos a otimização do nosso mix de vendas, principalmente nas especialidades e na parte biológica. Tentamos reduzir nossa despesa com a economia gerada de R$150 milhões e também tentamos fazer uma melhoria da nossa gestão de capital. Só que os credores não aceitaram novamente, né, porque a companhia já tinha feito isso anteriormente, em levar um calote da companhia. Então ela foi obrigada a decretar essa recuperação judicial. A companhia mostra que reforça os pedidos justamente no contexto do agronegócio, enfrentando dificuldades nos segmentos de soja e milho, a parte das secas, juros nos patamares elevados que nós estamos vendo até agora, levou a companhia a entrar com pedido no dia 18 de setembro, surpreendendo o mercado, já que ninguém dizia que a AgroGalaxy estava, sabia que a situação era complicada, mas sabia que era tão complicada assim. E o pedido foi aceito em outubro e no início de dezembro de 2024, a companhia apresentou seu plano de recuperação judicial, falando como é que ela vai fazer aqui o seu pagamento, né, dos credores. E os acionistas aprovaram o ajuizamento desse pedido de recuperação judicial também em dezembro. No último resultado, a companhia apresentou números bem ruins, queda de 40% em sua receita líquida total, sendo que o setor de insumos caiu mais de 43% no comparativo anual e o de grãos 34%. EBITDA despencou, atingindo mais de R$1.130 bilhões negativo. Aqui mostra a dificuldade da companhia de gerar resultado com as suas atividades e o prejuízo pipocou para cima, mais de 700%. Num único trimestre, sua rentabilidade, seu prejuízo passou dos R$2 bilhões e a dívida líquida se manteve aqui em R$1.7 bilhões, leve queda em relação ao trimestre anterior, mas não muita coisa, não mudou muita coisa não. E podemos observar também uma mudança no mix, na variedade de produtos que a companhia oferece. Tivemos aqui no último trimestre, na parte de fertilizantes e sementes, mudanças importantes. Por exemplo, sementes, que é uma empresa que se identifica muito com essa parte de sementes, caiu de 20% para casa dos 10%. Quando pegamos, por exemplo, outros segmentos, não tivemos muita variedade não, na casa de 0,6%. Especialidades, deu uma mudança aqui de especialidade, esse aqui 9,5 para 8,2, deu uma subidinha em especialidade. E sementes não, desculpem, fertilizantes, né, a queda de 52 para 44%. Então, e defensivos subindo também. Quer dizer, um segmento subiu, né? Essa fertilizante caiu. Defensivos subindo de 18 para 39. Então vejo que defensivos passou a ter uma participação melhor. Por quê? Porque é um segmento com margens melhores na companhia. Então ela sofreu muito em regiões, em áreas importantes.
Então, isso mostra que a companhia ela está passando aí por uma retração de suas negociações. No último trimestre, a empresa teve uma queima de caixa próximo dos 540 milhões de reais. Em caixa, propriamente dito, terminou com 200 milhões de reais. Sua dívida líquida, sua dívida total, né, próximo dos 2 bilhões de reais, reduzindo o que ela tinha em caixa, tá lá naquela faixa do 1 bilhão e 700. E sem falar que no início do trimestre anterior, a empresa tinha em caixa 1 bilhão de reais. Inclusive, ela é uma das empresas que tem que fazer aumento de capital. Do jeito que ela está aqui, dificilmente ela vai conseguir honrar seus compromissos sem esse aumento de capital. E no último trimestre, a empresa estava aqui com prejuízos acumulados superiores a 2 bilhões e 750 milhões de reais. E outra frente que a companhia está atuando para fazer aqui o seu equacionamento, né, equacionar a sua dívida, é a venda de ativos, venda de dívidas que ela tem aqui a receber. Ela estuda a venda de uma carteira de créditos vencidos na casa dos 760 milhões de reais. E ela pensa em vender outras partes. Porque é assim, ela tá dando calote porque também ela recebeu calote de produtores. É por isso que as ações nos últimos tempos caíram aqui mais de 70%, atingindo nos últimos 12 meses, pelo status invest, região dos 2,50, né? Deixa eu ver aqui. Pelo Profit. O Profit é mais preciso. Mas o status invest às vezes dá uma vacilada. Mas foi isso mesmo. Região dos 2,40, 2,50 é a máxima que o papel tem aí atingido nos últimos tempos. Então, se ela sair daqui, por exemplo, para lá, a zona dos. Ela tá ali mais para cima. Ver aqui. Puxar no Profit. Já aqui dos 50 centavos, né? É o seu topo histórico. Potencial de valorização de mais de 2.300%. Só que não é essa a tendência no curto prazo. A tendência no curto prazo é a companhia cair um pouquinho mais, principalmente devido a esse grupamento de ações que ela vai passar em breve.